chamo Eduardo Cavalcante, sou teu professor de Física do Mundo Online. E pretendo, através dessa questão, te explicar como funciona a potência dissipada das lâmpadas e o que isso tem a ver com o brilho delas, para que você nunca mais erre esse tipo de questão. Vamos à leitura da questão. O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas lâmpadas ideais, possuindo cada uma tensão V. 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes L1, L2, L3 e L4. Foi o que eu fiz para você. Coloquei as duas baterias sob mesma tensão, V e V para cada uma, como ele disse no texto, e queria que você observasse que todas as resistências que tem aqui são iguais, das 4 lâmpadas, ok? Vamos lá. E os fios condutores de resistências presíveis, conforme o desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que... Vamos para cada item. L1. A lâmpada L1 brilha mais que a lâmpada L2. Eu só consigo determinar isso para você a partir do momento que a gente souber como as correntes se distribuem. Por que, Eduardo? Vamos lá. Se ele fala sobre o brilho da lâmpada, primeira coisa que você tem que notar. O brilho delas é diretamente proporcional à potência dissipada que cada lâmpada aí libera. Como essas lâmpadas apresentam a mesma resistência, como essa resistência é um fator comum a todas as lâmpadas, é melhor você raciocinar para a questão em função de potência dissipada R vezes I ao quadrado. Porque vai ser justamente a diferença na corrente elétrica de cada uma que vai identificar a potência dissipada que cada uma libera. E a potência dissipada que cada uma libera é o que vai determinar o brilho de cada lâmpada. Ok? Segundo passo. Eduardo, então eu preciso agora distribuir as correntes no circuito. É isso mesmo. Vamos lá. Essas duas baterias juntas, já que estão em série, a força eletromotriz equivalente das duas equivale a 2V. Essa corrente aqui que as duas fornecem, eu vou chamar de uma corrente elétrica I qualquer. Essa corrente fornecida pela bateria, quando se depara com esse ponto, que ele é o que nós chamamos de um nó do circuito, há uma divisão de corrente elétrica. Essa corrente que vai passar por esse caminho e, consequentemente, pelas lâmpadas 1 e 2, ó, eu vou chamá-la de I'. Essa corrente elétrica que vai vir por aqui, que é a que vai passar pela lâmpada 3, eu vou chamá-la de I'. Ok? Primeira coisa que eu queria que você percebesse. Nesse nó, que eu vou chamar de A, e nesse outro nó, que eu vou chamar de B, eu vou dar... As correntes, elas são lá em cima, se separam, e lá embaixo se somam. Hã? É isso mesmo. Essa corrente linha dá a volta, essa corrente elétrica aí, duas linhas também. Nesse outro nó, que eu vou chamá-lo de B, essa corrente elétrica e duas linhas, ó, ela se soma à corrente elétrica e linha e voltam, a soma delas, né? Volta a ser a corrente elétrica total do circuito. Uma corrente que eu vou chamá-la de I. Ok? Aí o que você vai fazer? Eu queria que você percebesse que em cada nó desse, deixa eu chamar isso aqui de B, deixa eu chamar esse nó de A. Eu queria que você percebesse que entre os pontos A e B, essa resistência por esse caminho é igual a diferença de potencial de A para B por esse caminho é igual à diferença de A para B por esse caminho. Por esse caminho. Aí o que você vai fazer a partir daí? Perceber que eu posso igualar as diferenças de potencial da seguinte maneira. A diferença de potencial AB por um caminho é igual à diferença de potencial AB por outro caminho. Eduardo, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso para te mostrar qual a relação entre a corrente elétrica que passa aqui e a que passa aqui. Eu não queria chegar simplesmente para você e dizer, ó, pessoal, como a resistência por aqui vale 2R, então a corrente por aqui é metade da corrente elétrica do outro lado. Eu sei que alguns vão entender e outros não, então eu preciso te explicar. Qual é a diferença de potencial de A para B por esse caminho? É a resistência, que vale 2R, vezes a corrente elétrica que eu chamei de linha. Qual é a diferença de potencial AB por esse caminho? É a resistência, que vale R, pela corrente elétrica que vale I duas linhas. O que dá para te mostrar? Que essa resistência ela consegue ser cancelada e a corrente elétrica 2 linha consegue ser igual à corrente elétrica I duas linhas. Ou seja, você nota que uma corrente ela é o dobro da outra. E qual é a corrente que é o dobro da outra? É justamente pelo caminho de menor resistência, cuja resistência por aqui é só R. Enquanto a resistência por aqui vale 2R. Então perceba, sob mesma tensão, você pode dizer o que para as resistores? Que para os resistores de maior resistência, para aquele caminho de maior resistência, a corrente é menor.
para aquele caminho de menor resistência, a corrente é maior. E é justamente na mesma proporção. Tipo, se essa resistência é metade dessa, essa corrente é o dobro dessa. Ok? Que foi justamente o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte. Se eu chamar essa corrente elétrica I' de I, já que essa é o dobro, essa aqui tem que ser quanto? 2I. Por que eu fiz isso? Para fazer você perceber que nesse nó, essa corrente se dividiu em duas partes, de maneira que pelo caminho de menor resistência, a corrente elétrica é maior. Se a resistência é metade do que por esse caminho, a corrente é o dobro. Então eu posso dizer que essa corrente elétrica ela vale 3I. Ó. Se separa em I e 2I, e por aqui a corrente elétrica volta a ser um valor igual a 3I. Show de bola? Vou chamar essa corrente elétrica de I1 para não gerar nenhum conflito. Então eu posso dizer o seguinte, Eduardo, o que foi que aconteceu? Agora, de posse das correntes, eu posso identificar as potências dissipadas. Vamos para cada item separadamente. Ele diz o seguinte, a lâmpada L1 brilha mais que a lâmpada L2. Não, peraí. Se essa lâmpada aqui brilhasse mais que essa, ela deveria ter mais potência dissipada. Por essa expressão, você percebe o seguinte, que a potência dissipada é a resistência vezes o quadrado da corrente. As duas lâmpadas apresentam a mesma resistência, as duas lâmpadas recebem a mesma corrente. Então, sob mesma resistência e mesma corrente, a potência dissipada da lâmpada 1 é igual à potência dissipada da lâmpada 2. Então, sobre o item A. O item A, eu já posso dizer que ele é falso. Por quê? Porque a potência dissipada da lâmpada 1 é igual à potência dissipada da lâmpada 2. O que vai fazer elas apresentarem o mesmo brilho. Isso torna o item A falso. Item B, ele pergunta a você, todas as lâmpadas têm o mesmo brilho? Falso também. Por quê, Eduardo? Porque você percebe que essas duas lâmpadas, por exemplo, até brilham igualmente. Mas essa aqui, como L3, você percebe que sob mesma resistência, já que ela tem resistência igual a 2, por exemplo, mas ela recebe mais corrente. Como ela tem uma corrente elétrica maior, ela libera mais potência. Vamos fazer os cálculos. Qual a potência dissipada da lâmpada 1, por exemplo? A potência dissipada da lâmpada 1 será a resistência dela, que é R, vezes o quadrado da corrente que passa por ela. A corrente é I. I ao quadrado. Já a potência dissipada da lâmpada 3. Potência dissipada da lâmpada 3. R vezes I ao quadrado. Então, a resistência é R, mas a corrente é 2I. E isso aqui ao quadrado vai fazer a potência dissipada da lâmpada 3 equivaler a 2 ao quadrado, 4. Isso vai ficar 4R vezes I ao quadrado. Então, você percebe que a lâmpada 3, ela brilha 4RI ao quadrado. A lâmpada 1 brilha RI ao quadrado. Então, a lâmpada 3, ela tem um quádruplo da potência da 1. O que torna o item B falso. Item C. As lâmpadas 1, 2 e 3 têm o mesmo brilho. 1, 2 e 3 não podem. Justamente porque a lâmpada 3 brilha mais que as outras duas. Item D. A lâmpada 3 brilha mais que a lâmpada 2. Perfeito. Se você perceber, a lâmpada 2 tem o mesmo brilho da lâmpada 1. Deixa eu colocar aqui. Essa potência dissipada, ela é R vezes I ao quadrado para a lâmpada 1. Mas, essa potência dissipada, ela também pode ser R vezes I ao quadrado para a lâmpada 2. Então, quando ele diz que a lâmpada 3 brilha mais que a lâmpada 2, aliás, está correto. Por quê? Porque a potência dissipada dela é maior. Então, eu posso dizer o seguinte. Como? Isso já para o item D. Para o item D. Como a potência dissipada da lâmpada 3 é maior que a potência dissipada da lâmpada 2, isso torna o gabarito da questão como sendo o item D, que se torna o nosso item correto. Para finalizar, o item E. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Falso. Por quê? Porque as lâmpadas 1 e 2 apresentam o mesmo brilho. Eduardo, faça o seguinte. Só para finalizar ainda. Coloca na ordem a potência dissipada por todas as lâmpadas. Galera, qual é a lâmpada aqui que recebe mais corrente elétrica? É a lâmpada 4. Então, eu posso fazer o seguinte. A potência dissipada, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui. A potência dissipada da lâmpada 4, como ela recebe mais corrente, é maior que a potência dissipada da lâmpada 3, que é maior que a potência dissipada da lâmpada 1, que é igual à potência dissipada da lâmpada 2. Ou seja, a lâmpada 4 apresenta o maior brilho, a lâmpada 3 apresenta o segundo maior brilho,
E as lâmpadas 1 e 2 apresentam o mesmo brilho e o menor deles. Show de bola? Mas o gabarito da tua questão fica sendo o item D de Damasco. Espero ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.